Eu quero começar o Paulo Figueiredo Show de hoje com uma afirmação que talvez choque alguns, porque o estado espetacular da minha cutis, graças ao Júnior da Forever Essential, mas eu sou um pouco mais velho do que vocês imaginam. O que eu quero dizer é que eu tenho mais do que 8 meses de idade. E se eu tenho mais do que 8 meses de idade, eu sou velho o suficiente para me lembrar de uma reportagem da Folha de São Paulo de novembro do ano passado. A reportagem da Mônica Bergamo diz assim: ministros do Supremo Tribunal Federal fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Segundo reportou a Mônica Bergamo, um beijo para ela, os ministros do Supremo estavam fazendo uma brincadeira no pós-eleição do Trump, no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre qual deles seria o primeiro a ter o visto revogado pelo presidente dos Estados Unidos. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que desde aquela época eu disse que quem ri por último ri melhor. E que esse tom de brincadeira dentro do Supremo Tribunal Federal ia desaparecer rapidinho. E eis que meses depois, eu acho que nós resolvemos o problema dos ministros. Nós resolvemos os problemas porque eles estavam na dúvida sobre quem teria o seu visto cancelado primeiro. E o Trump resolveu ajudar a resolver essa dúvida. Cancelou o visto de quase todos eles ao mesmo tempo. E quem disse isso foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em um post no X, em que ele escreveu assim: o presidente dos Estados Unidos deixou claro que a sua administração responsabilizará estrangeiros que sejam responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, promove uma perseguição política contra Jair Bolsonaro tão ampla que criou um complexo de censura e perseguição que não apenas viola os direitos fundamentais dos brasileiros, mas também ultrapassa as fronteiras do Brasil para atingir americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares imediatos, com efeito imediato. Então, está aí resolvida a dúvida dos ministros do Supremo. Todos os piadistas perderam o visto há muito tempo. Já que vamos falar de piada, eu queria fazer uma pergunta para vocês no chat. Vocês têm visto alguma manifestação do ministro Barroso? Pois ele também não tem visto. Tem um vídeo da Globo sobre isso que eu não podia deixar de passar aqui, que é o Jorge Pontual anunciando as medidas. E vejam, nós que trabalhamos com televisão, estamos muito acostumados a falar, né? Eu acho que as pessoas ontem, a gente vai falar um pouco sobre isso, mataram um pouco da saudade de me ver debatendo num programa, etc, etc. A gente que faz televisão está muito acostumado a falar. É difícil a gente gaguejar. Mas vejam como reage o veterano de televisão, Jorge Pontual, com a notícia. Bota aí pra gente, Bruno. Uma postagem do secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de sair alguns minutos atrás, dizendo o seguinte: o presidente Trump deixou claro que vai tornar responsáveis estrangeiros que façam censura de expressão protegida nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, a caça às bruxas dele contra Jair Bolsonaro cria uma perseguição e censura e um complexo de censura tão amplo que não só viola os direitos humanos, os direitos básicos brasileiros, como se estende além do Brasil para alcançar americanos. Portanto, eu ordenei a revogação dos vistos para Moraes e seus aliados na corte, no tribunal, assim como seus membros familiares imediatos, uma medida efetiva imediatamente. Bom, então até quero repercutir. Já é uma sanção contra... Então... É uma sanção americana contra Alexandre de Moraes. Não, não é contra Alexandre de Moraes, não, queridão. Tudo normal. Não é contra o Alexandre de Moraes. E assim, não tem por que se preocupar também, afinal, segundo Randolfo Rodrigues, o senador, não tem problema perder visto. Porque... Isso aqui tá me atrapalhando aqui, rapaz. Eu nunca achei que KY fosse me atrapalhar, mas atrapalha. Vou botar aqui no canto. Isso porque, segundo o senador Randolfo Rodrigues, não tem problema perder visto, porque o Nordeste brasileiro tem as praias mais lindas do mundo. Nós temos também os Pampas
e as serras do Rio Grande do Sul e São Paulo, que em nada ficam devendo aos Alpes suíços. O Brasil é um paraíso. Esse negócio de viajar para Miami, Orlando, Nova York, Los Angeles, San Diego, São Francisco, isso aí não tem a menor graça. Aí eu vou fazer aqui para vocês uma informação que me perguntaram: Paulo, é verdade que os ministros estão sendo monitorados pelo governo dos Estados Unidos? Eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar só um exemplo das informações que chegam para destruir uma falácia de um dos piores ministros da corte, Flávio Dino. Flávio Dino, olha aqui para mim. Flávio Dino, o senhor é um mentiroso. O senhor é um mentiroso, Flávio Dino. O senhor fica dizendo que não tem por que querer vir aos Estados Unidos. O senhor lembra, eu vou pegar a data, tá no relatório, a data da sua viagem aqui para Orlando, com uma comitiva, esse ano, de familiares, inclusive com todo um destacamento, segurança para acompanhar. Onde é que o senhor estava, Flávio Dino? O senhor estava passeando com a família na Disney? Fala isso para o público brasileiro, faz isso, esclarece para o público brasileiro, Flávio Dino. Você que diz que o Alexandre de Moraes não tem por que temer, não tem por que vir para os Estados Unidos, você que acompanha aqui a voz do senador Randolfo Rodrigues, de que os Estados Unidos não tem por que ir, que não é penalidade nenhuma, o que o senhor estava fazendo com a sua família na Disney? Na Disney World, com um séquito, mais de 7 pessoas, ministro? Sou eu que estou dizendo não, o senhor nega. Faz o seguinte, eu me retrato. Se o senhor negar, e eu não consigo comprovar que o senhor estava aqui, eu me retrato. Caso contrário, explica para a população brasileira, esclareça se foram utilizados recursos públicos nessa viagem com esse séquito na Disney World, ministro Flávio Dino. E aí a gente conversa se as praias do Nordeste são tão maravilhosas. Eu vi um post da querida amiga Ludmila, minha sócia, onde ele falava assim, não, parece que também vão cancelar o visto do ministro Marco Rubio. Não sei nem se isso está na pauta, que eu não li ainda. Mas ela fez o melhor comentário. Falou assim, porque como se sabe, né, o Marco Rubio passa todos os anos as férias dele no Beto Carreiro. Eu quero dizer para vocês que, seja como for, falando sério, nós estamos apenas começando. Eu tenho dito isso, eu acho que eu tenho uma certa credibilidade. Porque essa foi a primeira onda de sanções, como delineou o secretário Rubio, envolvendo o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção do Cássio Nunes, do Luiz Fux e do André Mendonça, seus aliados, incluindo aí habilitadores do regime, como o apóstata Paulo Gonet, e também os seus familiares. Houve uma notícia que circulou na internet de que neste momento já haviam sido cancelados os vistos de Fábio Schor, do Pacheco, etc, etc. Eu neguei essa informação porque, embora estes estejam, sim, junto com outras pessoas, na lista para avaliação, pelo menos foi o que eu consegui apurar, eles não tiveram ainda os seus vistos cancelados. Provavelmente terão, tá? Mas ainda não tiveram seus vistos cancelados. E, obviamente, a gente está falando aqui dos familiares, né? Isso não veio... E a respeito dos familiares, há uma informação desencontrada. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer a vocês que eu, por mais que não queira atingir os familiares dos ministros, não era minha intenção, nunca foi minha intenção, no caso das sanções de visto, faz parte da dor das sanções de vistos. Os demais familiares só devem ser atingidos em sanções financeiras quando eles tiverem também ligações financeiras com os ministros, como é o caso, por exemplo, do Gilmar, esposa do Gilmar Mendes, ou da Viviane, esposa do Alexandre de Moraes, e por aí vai. Os escritórios estão todos levantados, familiares. Gilmar Mendes tem, inclusive, enteado, sobrinho, todos eles devem ser atingidos também quando forem alvo das sanções magníficas. Ainda assim, o que eu não recomendo, e acho que vocês não devem fazer, é colocar fotos de familiares de ministros fazendo chacota. Eu acho que é necessário que seja preservada a privacidade dos familiares. Veja, a filha do ministro Barroso. A filha do ministro Barroso, informação que eu tinha, foi a informação que me passaram aqui, foi que ela estudava em Yale e que ela teria o seu visto cancelado. Há uma informação também de que o filho, Bernardo, do ministro Barroso, trabalha no BTG de Miami. Não sei exatamente qual é a situação de visto dele, são coisas que estão em curso. Eu não vejo e não comemoro o envio deles para casa, etc, etc. Mas, Paulo,
eles não têm o menor problema, eles colocaram arma na cara da família do Alan, eles vão atrás dos familiares sem o menor problema, fizeram isso lá com a família do Oswaldo Eustáquio, fizeram isso com a própria família do Mauro Cid, etc, etc. E eu digo assim, é verdade, mas nós não somos eles. Nós não somos eles, nós não operamos debaixo da mesma regra que eles. Então talvez seja um assunto que é muito sensível para mim, vocês sabem, cresci numa família de presidente da República e meu avô sempre fez questão de preservar a minha privacidade. Eu hoje preservo a privacidade das minhas filhas. Então eu devo ir para o embate público porque eu decidi participar do embate público. A filha do Barroso não faz parte desse problema, ela não deve responder pelas decisões do pai. Mas ela publicou um artigo na Folha de São Paulo apoiando as prisões, etc, etc. Tudo bem que ela responda pelo artigo, e não há consequência em publicação de artigo, mas que ela não responda pelos votos e pelos posicionamentos do pai. E essa é a minha posição, Paulo, e muita gente não vai gostar disso, muita gente acha que isso não é o caminho correto, mas é o caminho que eu vou seguir, sempre. Eu vou buscar preservar os familiares o máximo que eu puder. Visto é só um privilégio, não é um direito que é cassado. Portanto, apesar do Érico Hilton achar que visto é um direito, visto não é um direito. Visto para vir aos Estados Unidos é um privilégio. E eu estou ok que essas pessoas percam um privilégio em consequência da relação com o seu pai, ou com seu marido, ou com seus filhos, ou o que quer que seja, né, os familiares diretos. Mas o que eu não quero é a exposição, e não haverá isso da minha parte, a exposição das fotos, das imagens dos familiares. Obviamente, peço desculpas a vocês pelo resfriado, trabalhar muitas horas por dia sem descanso tem essa consequência. Obviamente, essas sanções, caceta, 61 mil pessoas nos assistindo. Eu vou fazer um break aqui para pedir para vocês clicarem no like e se inscreverem no canal. Estou absolutamente impressionado com a audiência.